Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 31/10/2020, meio-dia com 29. Nós temos 17 graus aqui em São Paulo, um início de tarde nublado. E esse programa ele é especial, né? Eu dividi o radar e o Na Mira do Trader para não ficarem vídeos muito longos, com assuntos que são complementares, porém estudos diferentes. Não tem estudo repetido nessa programação que você está recebendo no final de semana. Eu espero assim auxiliar na sua formação como investidor, uma boa oportunidade da gente discorrer sobre assuntos pertinentes, um momento importante, volátil e decisivo na renda variável. Segunda onda de Covid, eleições americanas, balanços corporativos, e eu espero que essa, digamos assim, segunda parte dos estudos de final de semana seja até melhor ou igual à primeira, que eu fiz bem caprichado, com muito carinho, pensando na nossa família Top Traders. A única coisa que eu vou repetir é meu palpite: Corinthians 4, Internacional 0, último gol do Cássio. Caríssimos, eu vou começar os estudos pelo IFNC, que é o índice do setor financeiro. Lembrando que se você clicar aqui no radar estudo completo para o feriado, você vai conseguir acessar o que nós estudamos: Bolsa de Xangai, Ibov em dólar e o Ibov tradicional, BZQ, que é o share inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, DI, que é juros, VIX, Volatility Index, e DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, Bitcoin, petróleo Brent, WTI. Eu fiz um estudo completo de índices, dividendos, materiais, setor imobiliário, fundos imobiliários e setor industrial. Aí eu falei sobre Vale, Goal 4, Gerdau, CSN, Usiminas, Zelbor, né, tem a ver com setores, Tecnisa, Mitre, Cury, Gafisa, Tenda, Even, MRV, Home, Leve e VEG3. E tem o link aqui para a semana do trader que começa amanhã. Só uma correção, o DXY eu não vou nem editar ali, eu não fiz no radar, eu vou fazer agora. Eu já aproveito e faço o dólar, vai. Então o DXY é o dólar contra uma cesta de moedas, principalmente iene e euro. Então, se nós pegarmos aqui a semana, houve uma alta de 1,22. Para as proporções do DXY é relevante. No gráfico semanal está acima da média de 5 e mirando aqui essa parte superior, cujo rompimento aos 94,742 poderia acionar um pivô de alta. Será? Será? Houve um arame entre os dias 21 e 22. O fundo anterior a 93,014 foi rompido e no diário já tem um pivô de alta. Uma vez que está acima de 93,904, que é esse ponto mais alto. Na verdade foi e voltou, né? Então tá bem na cabeça do pivô aqui, um pouquinho abaixo. Só que trabalhou o corpo na parte alta do Marubuzu, médias cruzadas em modo compra e LTB rompido. Eu acho que está mais para cima o DXY. Quando a gente traz os estudos para o dólar e a gente observa a oscilação na semana, alta de 2,22 com uma clara inclinação altista. Estudando aqui o intraday, o Banco Central tem feito intervenções, né, via leilão. Por exemplo, este movimento. O dólar ele tem vida aqui, é o Jason, né? Vida ele sempre teve, né? É um modo de falar. Então aqui, por exemplo, a gente pode marcar esse fundo. Esse daqui já é o gráfico, o Z. Né? O vencimento, tudo bem, ele ocorre só na terça, mas a liquidez ontem já migrou. Sempre é na véspera do vencimento. Diferente do índice, que é no dia logo cedo. Então aqui é 5728,500. Não. Este ponto vale a pena ser marcado, 5,814.
Tem muito chão, né, até a abertura de terça, inclusive as bolsas americanas na segunda. Mas fato é, se houver um rompimento do 5771 e 500, nós teremos um novo pivô de alta aí no intraday. O que provavelmente traria a divisa novamente até os 5.814. Correto? Muito bem. Então a gente falou do DXY, VIX. Vamos falar aqui do que a gente usa aqui, o TradingView. Depois a gente parte pro... A gente vê o IFNC e vai pro Cartesian. Então falando, por exemplo, do EWZ. ETF brasileira negociada em Nova York. Uma queda de 8,92, ela é inversamente proporcional ao dólar. Tem uma região de suporte a 27,10, fechou levemente abaixo. E tem um gap a 24,98. Então o ativo ele começa a olhar para o gap. Aqui nós temos o diário. No gráfico diário, esse gap ele parece ser de fuga pelo volume. É uma região que pode formar fundo a 27,10? Pode. Só que fechou um pouco abaixo, né, pessoal? Então, realmente, o ativo ele começa a olhar para o gap. O gap ele vai funcionando como imã. Deixa eu ver se tem um gap aqui embaixo, ó. A máxima do dia 15 de maio, 23,03. E a mínima do dia 18, 23,10. Então nós temos um gap aqui também. Mas o que vale no momento é o gap número 1, perto aqui dos 25 dólares, né? Então se a gente observar o gap nos 25 dólares e um provável escorregão para a parte baixa desse canal, nos passa uma ideia que o EWZ tem mais espaço para cair. Correto? Então, é essa a impressão que nos passa. Aí nós temos o S&P. Naturalmente a gente vai observar o semanal também. O S&P ele traz consigo uma situação muito esdrúxula. Eu acho que o trader ele tem sempre que ser cético, ele tem que ser equilibrado, sereno. Mas assim, quando você olha esse gráfico, passa uma ideia de topo duplo, com topo mais baixo, e que nós teríamos um eixo a 3.209,5, que coincide com esse topo, cuja perda traria o S&P para 2.965 por aqui. Será? Né? Essa barra ela é cabulosa, né? Como se diz em Minas Gerais. Né? E quando você pega o diário, ok, tem uma sombra inferior ontem, mas médias apontando para baixo, um gap potencialmente de fuga. Nos parece que no mínimo vai descer até o próprio eixo da figura que eu citei, né? E tem alguns suportes intermediários aqui em torno de 3.120, né? 2.999 aqui embaixo. Veremos. Né? Se você traz o gráfico, por exemplo, do S&P para o intraday, ele já passa uma outra ideia. Ele passa uma ideia de fundo duplo, com rompimento falso, e um eixo aqui de W a 3.274 capaz de trazer o preço até o 3.340. Então é um cenário realmente difícil. Não é um cenário fácil no momento, seja aqui no Brasil ou seja no exterior. Aí nós temos o Dow Jones. Coloquemos aqui um gráfico semanal. Temos também um topo mais baixo que o anterior. Tem o eixo aqui do topo duplo a 26.537, fechou abaixo. Próximo suporte 25.992. Né? Pode ser testado, é uma barra grande com volume.
ou um suporte mais forte a 24.843. Então é estranho, né? Os tempos gráficos eles falam línguas diferentes. Quando você olha o diário, ele fala, caramba, tem sinal de fundo. Olha o ponto-chave aqui, 26.537. Então quer dizer, o semanal fala uma coisa, o diário e o intraday falam outra, então é um momento realmente nevrálgico. Esse gap seria ele de fuga ou de medida? Seja o que for, passa a impressão que tem mais espaço para cair. Não? Aí nós teremos o índice de tecnologia Nasdaq, uma leitura também de topo duplo. O eixo do topo duplo, neste caso, ele ficaria aqui em 10.519, né, podendo trazer uma queda até o 10.150 ou 10.000 pontos. Então, digamos assim, o semanal está bem vendido. No caso do índice Nasdaq, que preencheu o gap, o diário também está vendido. Diferente do S&P e do Dow Jones. Então é um cenário, segunda onda, se bem que o intraday também tem a ideia do rompimento falso aqui, né? Capaz de trazer o preço aqui em cima. Então veremos, né? Agora, se perde essa base e desconfigura o fundo duplo, frustra os compradores atuais, e aí é porrada para baixo, provavelmente, né? Então esses são os benchmarks norte-americanos. Antes da gente falar das bolsas na Europa, vamos falar de algumas ações de tecnologia norte-americanas, ações que têm peso, né? Tipo Tesla. Como é que está esse ativo? Olhando no gráfico semanal. Caiu semana passada 4,33, essa semana 7,75. Como é que está o diário? O diário está apontando para baixo. Se tinha uma LTA aqui, ela fechou levemente, na verdade está sobre a LTA. Como é que está a Microsoft? Microsoft está caindo forte, né? Fora da banda, dentro da banda, foi derretendo, está abaixo de um suporte importante a 204,82. Acho que dá para traçar uma LTA aqui. Neste momento está abaixo. Ontem, até entre quarta e quinta-feira, tinha um arame. Não vingou, só que agora tem um martelo. Você vê que a briga está forte, né? A gente tem, por exemplo, Twitter. Ontem caiu 21,11. Não está errado não, com volume. Um balanço decepcionante. Então, o balanço das empresas high-tech, eu acho que é um fator de risco quase na mesma proporção do que a gente tem aí a segunda onda de Covid, a mutação do vírus e as eleições americanas. Qual que seria o pior cenário das eleições americanas? O Biden ganhar e ter judicialização, o Trump não aceitar. Aí provavelmente não teria pacote no curto prazo. Então é uma barra forte aqui em Twitter. Aí Facebook. Empresas com peso, né? Vamos ver no semanal. Vamos ver o Twitter. No semanal. No semanal do Twitter, 18%. Mas trabalhar contra uma barra dessa é complicado, né? Vamos ver o Facebook. No semanal. 7,61. Só que aí ele tem aquela história do topo mais baixo que o anterior. Está aqui abaixo de uma LTA. Alphabet. Apple. Apareceu. Vamos ver Apple.
Vamos ver a Alcoa. Apareceu aqui, é uma empresa importante também. A Alcoa já não tem um... É mais o setor de tecnologia mesmo. Google é Alphabet, né? Então o Google, por exemplo, acabou subindo 3,80. Vamos ver na semana. Semana queda de 1%, então não está tão alarmante assim, digamos, Google. Só que é uma barra complicada, tem volume e fechou abaixo do 1.634, com um gap aqui. Então, sinal de topo. E aí, a Amazon. $5,34, tem um topo mais baixo que o anterior. Topo, fundo, topo, tem um pivô de baixa no ativo. Teoricamente, tem mais espaço para cair, seja a 2,965, 2,871 aqui embaixo. Dá uma ideia de ombro, cabeça a ombro. E tem JP Morgan, meu amigo Márcio Gomes falou sobre o papel para mim, eu estou comentando aqui uma menção a ele, um grande profissional. Subiu 0,90, depois de uma queda forte, aqui houve um rompimento falso do 103 com 22. O ativo começou a derreter e aparentemente tem um pouco mais de espaço para cair. Vamos ver na semana. Queda de 5,56, então acho que realmente tem mais espaço. Se nós traçarmos aqui no semanal uma linha de tendência de alta, talvez ela seja tocada. Faria sentido, né? E aí no semanal temos também um triângulo simétrico. Aí na imagem. Aí falando sobre as bolsas na Europa, temos aqui Reino Unido na semana 4,83 de queda. O índice DAX mergulhando 8,61. Paris, né, restrições na Europa, refletindo no gráfico 6,42. E Eurostock 50, 6,90 de queda, sem sinal de fundo, né? Trazendo para o gráfico diário, por exemplo, o Eurostock 50, apesar de não ser uma região de suporte, tem algum sinal aqui de arrefecimento. Seria um movimento lateral para a próxima média de preço ou é uma pausa para dar mais uma pancada? Ou é realmente sinal de fundo? Saberemos, né? A partir de segunda, apesar de ser feriado aqui, lá fora funciona. Paris fechou um gap, né, aberto desde maio, a 4,539, gap fechado. DAX na Alemanha é um sinalzinho de equilíbrio, após também aqui fechar um gap. Entre quinta e sexta-feira houve o desenho de uma ave migratória, mas aí apesar de ontem ter caído somente 0,36 e ser um candle verde, está na parte baixa do padrão, então o enfraquece expressivamente. Aí nós temos a Bolsa do Reino Unido, que cumpriu o que ela tinha que cumprir no curto prazo, buscar a parte baixa desse alargamento. Aqui nós temos uma região de suporte marcada em abril, quer dizer, chegou nos níveis de abril, né, as bolsas na Europa. E não é um sinal forte de fundo. Vamos ver na segunda-feira, através de uma pinça aqui. Vamos dar uma olhadinha no intraday. 30 minutos também. Seria aqui um movimento de acumulação para uma reação, alguma coisa do gênero? Veremos. E aí, continuando os estudos, a gente falava, voltando para os estudos aqui no Brasil, a gente falava do IFNC, o índice do setor financeiro. Na semana ele caiu 8,73, ele tem um ponto nevrálgico aqui a 9,230.
né, traçando uma LTA. Ontem nós tínhamos um sinal muito forte, um martelo. Ele não anula, mas ele enfraquece muito, ele cobre praticamente toda a extensão do martelo. Ah, professor, mas pode ser uma pinça de fundo? É, mas pode, tudo pode, né? Vamos ver se materializa. Falemos dos bancos aqui. BBAS3. Vamos ver no semanal, daí a gente faz o estudo detalhado no Cartesiano. Ó, BBAS3 no semanal 11 com 12 de queda. BBDC4 10 com 88. Itube 4 7,70. ITSA4 7,62. Sambi 11. R$4,78 com uma baita estrela cadente que forma com o candle anterior um arame. Fechou abaixo do topo anterior a 32 com 97. Aí a BEV3. Ambev no semanal tem um topo mais baixo que o anterior, uma queda forte de 12,31. Se houver a perda do 12,04, o ativo deve mergulhar talvez aos 11 com 11 aqui. E B3, SA3. Na semana caiu 6,84, acionando aqui um pivô de baixa. Tinha, né, suporte a 51,91. Se continuar abaixo, tem espaço para cair mais 3, 4, talvez 5%. Já aproveitemos aqui, falemos do BOVA11, da oscilação na semana. 6,96 de queda e o IBOV 7,22. Lembrando que o suporte forte no IBOV é 93,408 e no BOVA11 suporte forte a 89,90. Perfeito? Então os estudos aqui estão feitos, aí vamos passar os estudos aqui para o gráfico diário. Banco do Brasil. Quando a gente traçou esse topo mais baixo que o anterior, era previsível a movimentação, primeiramente até as médias e depois até a LTA. Tem alguma sombra inferior, tocou 29,65, mas não é um sinal de fundo exatamente. Bradesco, ele já dá um sinal de uma força compradora um pouco mais presente, marcando duas mínimas aqui ao redor dos 20, mas não é nada tão forte e confiável também. E aí temos Itube. Itube já passa uma ideia, né? Teve uma mínima bem mais alta que a véspera, não é um sinal de fundo exatamente, mas existe algum equilíbrio, digamos assim, entre a força compradora e a força vendedora. É aquilo que eu falei. No semanal, totalmente vendido. Agora você pega um intraday, uns 60 minutos, se rompeu 24,04, faz um baita pivô de alta. Então, são sinais dúbios, né, que nós temos. O intraday, ele não está confirmado, mas ele passa uma impressão mais compradora, o diário neutra e o semanal de venda. Será que teria uma reação para depois o mercado entrar batendo? É possível. Aí temos Itube, o desenho Itaúsa, né, idêntico a Itube, Sambi. Sambi no diário já é uma ideia mais vendedora, fechou abaixo de 38,73. Só que se eu trouxer aqui para o intraday, né, também passa ideia, o fundo mais alto que o anterior. É uma ideia mais para, né, compra aqui ficar com áreas de um pivô, até de um fundo duplo. Alguma coisa do gênero aí.
Aí a Ambev no diário. Ambev venda total, né? Barra ampla, fechamento perto da mínima. B3, SA3. No semanal tem o pivô que nós já mostramos e tem pivô de baixa, né? No diário, apesar de ter fechado perto da mínima, você traz aqui um intraday. Ele dá essa possível ideia aqui de um fundo mais alto que o anterior, aquela coisa toda. Agora, pessoal, bastou, esses ativos em geral, bastou perder a mínima, tanto do movimento do dia 30 como do dia 29, é a pancada para baixo. Ok? Então tá aí B3, SA3. Aí falando do BOVA11. O BOVA11 ele veio nessa região de fundo da virada do mês de setembro para outubro. O fato de fechar abaixo de 91,28 favorece sim a venda, mas pode formar uma pinça, a região aqui é muito forte. É o mesmo caso do IBOV. O IBOV, se ele perder a região de 93.410, ele tem alvo a 90.150 pontos. Vale destacar que favorece a venda, médias cruzadas para baixo. Tanto na quinta quanto na sexta tentou adentrar aqui o território da LTA, não conseguiu. Máxima na média de 5, porrada para baixo, fechamento abaixo de 94.880, mas pode formar uma pinça. Aí quando você traz aqui qual é a ideia aqui? É uma formação de fundo duplo? E aí sair arrebentando tudo aqui para cima, rompeu 96.700 e voltar aqui para 102 mil pontos. Então o mercado simplesmente ele está numa situação extremamente dúbia. Agora, perdeu esse fundo, aí desarma todo mundo que comprou aqui, na queda, aqui embaixo, que manteve a compra, e aí pode realmente fazer um movimento de alta muito forte. Ok? Então é realmente uma situação dúbia, complexa, que tem tudo a ver com o momento, né? De alta adrenalina, volatilidade, coisa e tal. E pessoal, eu vou convidá-los aqui para finalizar esse vídeo. Eu vou fazer um outro depois, no final de semana serão 3 vídeos. Então eu volto a convidar para a Semana do Trader. São aulas 100% gratuitas. A gente vai falar dos desafios. Tem depoimentos de aluno aqui, vai estar na descrição do vídeo, o link de inscrição. Aulas domingo, terça, quinta e domingo. A gente vai falar do desafio dos 90 mil pontos na venda e dos 97 também. Nós acertamos 3 desafios esse ano. Tem um mini currículo meu. Quem se inscrever tem acesso às aulas ao vivo. Combo de e-books de análise técnica do básico ao avançado. Material de muito valor. Pode fazer a diferença na sua formação como investidores. Técnicas importantes e o fluxograma operacional. Como é que é a lógica, a engrenagem do meu passo a passo operacional. Só colocar o e-mail, sim, quero participar. Recebe a Thank You Page. Aí na Thank You Page você vai ter o nosso Instagram gratuito que você pode acompanhar. A gente está chegando a 5 mil pessoas. Enquanto vos falo aqui, tem 4.827 pessoas. E é isso. Seguimos juntos porque juntos somos mais fortes. Valeu!